assim que o céu agora está, cantando exultante aleluia, e nós na terra unimos nossa voz aos anjos, porque, meus irmãos e irmãs, do que nos valeria ter nascido, se não existisse esta noite? Esta noite é o sentido pelo qual nós aqui estamos. Esta noite é a luz mais forte e radiante que clareia todas as trevas, de todos os tempos e por toda a eternidade. Esta noite é a noite em que Jesus rompeu o inferno. Esta noite é que a vitória da cruz se prolongou e alcançou a cada um de nós. Ó noite tão feliz, que há merecido para nós a salvação. Como a proclamação da Páscoa disse, só a noite foi a testemunha, só esta noite viu o que aconteceu dentro do sepulcro, quando aquele corpo macerado pela morte, humilhado na cruz, foi glorificado pelo Pai no Espírito Santo, e triunfante saiu. Eis a Páscoa, meus irmãos, para nós. Se grande é a alegria de ter vida, maior alegria é saber que esta vida agora não é destinada ao léu. Maior alegria é saber que a nossa existência não está jogada ao nada, porque Cristo ressuscitou verdadeiramente. Por isso, já de antemão eu desejo a cada um de vocês, vocês que aqui estão, você que nos acompanha pelo nosso YouTube, uma feliz e santa Páscoa. Que a alegria do céu transborde no nosso coração. Que este aleluia não seja da boca para fora, mas seja porque o nosso coração tomou consciência de que o nosso Salvador vive e está no meio de nós. É isto que nós celebramos. Celebramos um mistério que ultrapassa em gênero, número e grau toda a história da salvação que nós ouvimos nas 6 leituras do Antigo Testamento. Ficamos maravilhados ao perceber a força de Deus ao criar do nada todas as coisas. Como pode um ser tão grande, cuja palavra tira do nada a existência? Ficamos ainda mais perplexos ao ver um Deus tão grande fazer-se um de nós, ou de alguma maneira semelhante a nós, firmando pacto com Abraão, para em Abraão consolidar um povo. Mais ainda ficamos admirados, porque nunca se ouviu dizer tamanho prodígio, e os judeus o celebram até hoje nesta noite. Um Deus que abre o mar, para que seu povo seja livre da fúria do faraó. Mais ainda ouvimos os profetas insistentemente dizer de um Deus que sabia da nossa indigência, sabia do quão pequenos somos, e com laços de amor foi tecendo esta relação conosco, ao ponto de prometer: vocês agora estão semeando entre lágrimas, mas com alegria bebereis o manancial da salvação. Nada disso se compara ao mistério que esta noite contém em si. Jesus, aquele homem nascido da Virgem Maria, verdadeiro homem, igual a nós em tudo menos no pecado, igual a nós até na morte que um dia sofreremos, ressuscita triunfante. Não pense vocês que a ressurreição é uma mera reanimação de um cadáver. Não. Outros foram reanimados, inclusive pelo próprio Jesus. Lembrem-se de Lázaro, lembre-se da filha da viúva de Naim, e tantos outros que estavam mortos e voltaram a viver. A ressurreição de Jesus não é isso. A ressurreição de Jesus
é um mistério tão grande que só é acolhido pela fé. Não é só voltar a viver depois de ter morrido, é muito mais. É a glorificação do Filho. Aquele corpo humano agora é revestido da glória de Deus, de tal modo que agora na essência de Deus há uma natureza humana. O corpo ressuscitado de Jesus tem atributos divinos. Ressuscitado já não morre, eternamente vivo. Ele vive agora neste corpo, por todo sempre, porque como vai dizer o autor do Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, isto é nele que todas as coisas foram feitas. Esse corpo ressuscitado já não carece mais das nossas necessidades, não tem fome, não tem sede, não precisa dormir, não se atém a espaço físico. Lembrem-se, ao mesmo tempo em que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos no cenáculo, caminhava também ao mesmo tempo, com o mesmo corpo, com os discípulos de Emaús. Entra na sala com as portas fechadas, e isso não é figura de linguagem, isso não é metáfora, é a verdade mais profunda pela qual muitos homens e mulheres estiveram dispostos a dar a vida do que negar este fato. Ora, meus irmãos e irmãs, nós conhecemos a fragilidade dos apóstolos e vimos muito bem, até muito palpavelmente na encenação, o quão farinha do mesmo saco eles são conosco. Usa o seu tico-teco e responda a esta pergunta: vocês acham que se isso fosse uma figura de linguagem, uma metáfora, um mito, uma fábula, eles teriam sofrido a tortura que sofreram? Bastava eles dizerem a verdade. O que eles ganharam sustentando essa ideia de ressurreição? Perseguição, calúnia, morte. Mas a força da ressurreição é tão grande, que mesmo diante das torturas, os apóstolos professaram: Ele vive e é nosso Senhor. Ele vive para sempre, porque Ele é Deus. Eis a nossa alegria. Mistério de amor tão grande é o mistério da ressurreição, que fez de nós um só povo, que agora nos dá livre acesso àquilo que nós não tínhamos direito, a vida eterna. Ele está vivo e, portanto, a vida pertence àqueles que o amam. Essa é a nossa Páscoa, o sentido pelo qual o nosso coração rejubila, mesmo na hora da nossa última agonia, por saber, Deus nos amou de modo irrestrito e amou-nos sem medidas. A morte já não é mais o fim, o ressuscitado está conosco e caminha à nossa frente. Agora, esta glorificação do Filho não é um ato egoísta, porque nós poderíamos dizer assim: mas padre, só Ele, não é? Até então já se passaram quase 2000 anos, e só Ele foi o ressuscitado. Não é um ato egoísta? Não, porque nós tomamos na nossa alma a força da sua vida pelo batismo. A água do batismo é o que nos garante o revestir o nosso coração do próprio Cristo. Por isso, hoje, sábado, fui eu mais uma vez fazer exéquias, lá no cemitério da Paz. E diante do corpo daquela irmã, ali dizia eu, numa das preces, que o Senhor a acolha no céu,
porque ela foi tocada com o germe da imortalidade pelo batismo. Participamos da ressurreição do Senhor no dia em que fomos batizados. Por isso esta noite é uma noite batismal por excelência. Porque se o Cristo está vivo e abriu-nos as portas do céu, o caminho que faz com que cheguemos a esta porta, nós um dia recebemos, morrendo na sua morte pelo batismo, para ganhar dentro das nossas almas uma chama que não se apaga, uma chama que ilumina o homem por dentro e faz com que o nosso coração também se transforme em luzeiros. É um pouco aquilo que experimentamos no início desta celebração. Jazíamos nas trevas, mas a luz brilhou. O fogo não é algo etéreo, ninguém consegue segurar o fogo, ele transforma tudo aquilo que toca. No entanto, a chama agora, ela de alguma maneira está contida nesta grande vela, o círio, que traz em si a marca da cruz, que traz em si as chagas, para lembrar que o vivente é o mesmo que passou pela cruz, mas Ele é a fonte pela qual se dissipa toda treva e todo erro. Em algum momento nós nos esbarramos com Ele. Esse momento para mim foi no dia 18 de fevereiro de 1994. Foi a minha Páscoa. Nasci com Cristo na fonte do batismo, no útero fecundo da igreja, para que esta chama que Ele tem em si, que é dom do Espírito Santo, é o Espírito quem renova Jesus, é o Espírito quem o planifica, tocasse também a mim. E daquele dia em diante fui iluminado, como todos nós batizados, entramos com uma vela acesa na mão, dizendo: a chama do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro das nossas almas, porque em Cristo nós somos um só corpo, em Cristo nós pertencemos a Deus. Termino dizendo, porque o tempo é breve, é importante lembrarmos que a chama da ressurreição está numa vela. A vela é muito profunda, de modo muito discreto. O precônio Pascal disse: ser a virgem de abelha generosa, que ao Cristo ressurgido trouxe à luz. A chama só mantém acesa à medida que a vela se consome. Para a vela é um sacrifício, ela acaba, ela se consome para manter acesa a chama que ela recebeu. Eis aqui para nós o sentido desta noite, meus irmãos e irmãs. O batismo nosso só será vivificado plenamente quando nós estivermos dispostos a seguir o exemplo do nosso Divino Mestre, a consumir-nos por amor, por causa dessa fornalha tão ardente de caridade que amou-nos até o fim. Que a ressurreição de Jesus renove no nosso coração o dom tão precioso da fé, para que, fiel à graça do nosso batismo, possamos incendiar o mundo com a chama do Espírito do ressuscitado que nós imerecidamente recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,